Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Rafael, aqui do 12ADV, e no tema de hoje vamos falar sobre o que tem a ver a pirâmide de Maslow com a advocacia. E antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse as notificações para receber os próximos vídeos e não deixa de contribuir com o seu like, que vai nos ajudar e muito aqui no canal. E antes de mais nada, muito obrigado para aquelas pessoas que já assistiram e compartilharam o vídeo anterior. Então vamos lá. O que tem a ver a pirâmide de Maslow com a advocacia para fomentar e aumentar gradativamente aí e entender como é que se faz para atrair clientes para a sua advocacia? A pirâmide de Maslow é a teoria sobre as hierarquias das necessidades humanas. Maslow identificou para uma questão básica de que apenas o ser humano se desenvolve se ele conseguir complementar aquele tipo de necessidade básica dele. Então vejamos, a teoria aqui de Maslow, que vocês podem ver nesse quadro, está basicamente relacionados a essas divisões, que eu vou explicar agora. Maslow identificou que as necessidades humanas começam com a questão fisiológica. As questões fisiológicas estão relacionadas com fome, comida, água. Isso quer dizer que o ser humano ele só começa a pensar em uma outra questão, por exemplo, como relacionamento, a partir do momento que ele está com a barriga cheia. Ou seja, Maslow identificou que a questão fisiológica é primordial para a sobrevivência da raça humana. Ou seja, o ser humano ele só consegue subir os degraus na teoria da pirâmide de Maslow se ele conseguir preencher essa necessidade básica, que é a fome, a sede e assim por diante. Então, a partir do momento que Maslow identificou essa como uma base da sua pirâmide, ele entendeu que a partir do momento que os seres humanos preenchessem as necessidades básicas, como a fome, a sede, ele passaria para o próximo degrau. O próximo degrau da pirâmide de Maslow seria a segurança. E a segurança aqui, meus caros, tem a ver com a segurança no emprego, na estabilidade, na segurança da saúde, na segurança da sua integridade física. Ou seja, o que eu quero dizer é, a partir do momento que o ser humano consegue manter a sua sobrevivência para a sua alimentação, como a sede e a fome, o próximo degrau seria a sua segurança. A segurança estaria relacionado à sua necessidade de comodismo, ou seja, nessa segurança estamos aqui falando em relação ao seu lar. Ele se sente seguro ali dentro do seu carro, dentro da sua casa, ou seja, ele depois que preencheu a sua fome, ele está preocupado com a sua integridade física, a sua segurança, que as pessoas traduzem aqui pelo seu lar. Todo mundo tem um sonho, por exemplo, a grande maioria do povo brasileiro, do sonho da casa própria. Então aqui estaria correlacionado ao segundo degrau da pirâmide de Maslow, que é a segurança. O terceiro degrau da pirâmide de Maslow está relacionado com o social. Ou seja, depois que ele preencheu a sua fome, tem a sua segurança, o seu lar, os seres humanos eles se preocupam então com o seu social. O seu social está relacionado ali com o relacionamento familiar, os seus relacionamentos com amizades ou encontrar um novo amor. Então, para que a pessoa alcance o topo dessa pirâmide da teoria de Maslow, ele entende que tem que se passar por alguns degraus. E de nada adianta a pessoa querer um relacionamento se ela está com uma necessidade básica vazia. Ele tem que preencher primeiro a necessidade básica, depois se preocupar com a sua segurança para então se relacionar com os demais. A quarta etapa aqui da pirâmide seria a estima. A estima está relacionada com a tua aprovação dos demais. Nada mais é de que depois que a pessoa está ali
custeando a sua sobrevivência, suas necessidades básicas, ele está também preocupado com a sua segurança e integridade física e mental. E por vez, ele começa a se relacionar com outros indivíduos. Então, passando para o terceiro degrau da pirâmide, que é a questão social. E a quarta questão seria a estima. Como ele é visto e aprovado pela sociedade? Como ele é visto em relação ao seu próprio eu? Ele busca a aprovação de amigos nos seus relacionamentos, ele busca a aprovação da família para poder preencher essa questão da estima. E finalmente, na pirâmide de Maslow, o último degrau seria a da autorrealização. A autorrealização aqui está relacionada, por exemplo, ao ápice dessa pirâmide. Ou seja, depois que ele preencheu a questão da sua segurança, das suas questões fisiológicas, das suas questões sociais de relacionamentos, o reconhecimento dessa sociedade, ou desse grupo de amizade que ele se encontra, ele busca então no final a sua autorrealização, o seu desenvolvimento pessoal, ou talvez uma iluminação com o divino, uma busca de um culto religioso. Ou seja, ele encontra aqui no topo dessa pirâmide novos desafios. Ele busca o ser humano que está relacionado com as questões da pirâmide, da hierarquia da pirâmide de Maslow, estão relacionados com suas questões fisiológicas, com as suas questões de segurança, suas questões sociais, suas questões de estima e, por fim, a autorrealização. De nada adianta a pessoa buscar, por exemplo, a aprovação dos demais se ele não consegue nem sobreviver às suas necessidades básicas. Então, essa pirâmide ela foi fundamental para que entendêssemos quais são as hierarquias das necessidades humanas, que muitos em aspectos de vendas utilizam para atender as necessidades dos seus clientes. Ou seja, é mais importante entender a necessidade de um cliente para depois oferecer uma questão de uma oferta, um preço ou um serviço de um produto. Enfim, essas são as necessidades humanas da pirâmide de Maslow. E o que isso tem a ver com a advocacia? O que isso tem a ver com os relacionamentos jurídicos? O que eu fiz nessa questão e nesse vídeo, eu espero que seja o mais rápido e breve possível, é identificar quais são as necessidades do ser humano em relação ao direito. O direito, nós sabemos que ele foi tutelado para tutelar, proteger as questões e os relacionamentos interpessoais e no mundo em geral da humanidade, principalmente aqui no nosso país. Então, utilizando essa questão de Abraham Maslow, ficou até chique, né? As necessidades humanas, o que tem a ver com a questão da advocacia para você poder atrair mais cliente? Você tem que identificar quais são as suas etapas, onde está identificado as necessidades ou área de atuação do seu escritório. Então, aqui na questão da fisiológica, questão da comida, questões de insumos, questões de sobrevivência, está relacionado então aqui no direito do consumidor. Também tem relações, por exemplo, com o direito à água, ao solo, ou o direito ambiental. Também a gente consegue identificar aqui nessa pirâmide de Maslow outra necessidade também, as questões de segurança, as questões de relacionamento, as questões de abrangência de direitos coletivos. Mas aqui na base principal estamos, então, direito do consumidor, direito ambiental, e aqui também podemos colocar aí o direito civil, de modo em geral, para tutelar aí as questões fisiológicas. Mas, acompanhando a pirâmide de Maslow, a gente percebe que há uma necessidade de uma segurança dos seres humanos. E isso quer dizer que na pirâmide, aqui, em comparação à pirâmide de Maslow, temos a segurança, a necessidade de tutelar para direitos coletivos, por exemplo, o direito de trabalho, como é feito a relação entre empregado e empregador,
Então aqui, na segunda etapa da pirâmide, encontramos o direito trabalhista. Também encontramos uma necessidade de segurança jurídica, que também está visto na questão de direito civil. É interessante você entender também que nessa segunda etapa da pirâmide, com relação ao direito, estão as questões de comércio, as questões de direito empresarial, direito da empresa. Tem a questão de segurança em relação aos direitos de proteção ao trabalhador. Por exemplo, quando se acidenta, no acidente de trabalho. Então, as questões também de auxílio-doença estão relacionadas ao direito previdenciário. E temos a questão de segurança. Ninguém quer ser trabalhador, conquistar a sua autonomia, a sua independência financeira e ser tecnicamente ou de repente surpreendido por um furto. Ou seja, é uma questão muito essencial que as pessoas tenham segurança para tutelar e impedir algumas ações disso. Aqui também estaria inserido o direito penal. O direito penal para proteger a sociedade de atos considerados criminosos ou não bem vistos pela sociedade. Aqui na terceira etapa da pirâmide de Maslow tem a questão social, que é questões de relacionamento, as questões de amizade, de amor, enfim, no direito estaria inserido no direito de família. Ou ainda na questão do direito de sucessões. Enfim, o social ele tenta tutelar relações interpessoais, familiares, que tentam buscar uma melhor solução para os seus envolvidos. E, enfim, nós temos aqui a etapa da estima na pirâmide de Maslow, relacionado ao direito. Qual seria essa área do direito? Aqui nós consideramos, pelo menos na minha singela opinião, está relacionado à questão de aprovação dos demais, não é verdade? Então, aqui nós precisamos de tutela de um poder administrativo, ou seja, o direito de administração pública. Nós temos, diante de uma questão de impostos, colhimento de tributos, então estamos basicamente perante também a questão de direito tributário. E ainda temos a fundamentação do nosso direito constitucional, que aqui a gente encontra todas as defesas para a nossa legislação esparsa e os demais códigos criados até então. Então, se você observar que na pirâmide de Maslow a gente está relacionado às questões fisiológicas, questões de segurança social, de estima e de autorrealização. Então a gente verifica que aqui na questão de direito estão relacionados ao direito de consumidor, direito civil, direito ambiental, na questão de segurança, direito empresarial, direito trabalhista, direito civil novamente, direito penal, questão de segurança da sociedade, direito previdenciário, uma questão fundamental, uma questão social aí tutelando aos trabalhadores que se acidentarem, a questão do direito social relacionado ao direito de família, direito de sucessões, até questões de direitos coletivos aqui e sociais. Estamos relacionados também ao direito administrativo na pirâmide de Maslow, ao direito constitucional e ao direito tributário. Isso porque é necessário que haja uma abrangência de tutela de direitos para que toda a sociedade se encaixe e previna-se de demais questões e resoluções de conflitos. E por fim, a autorrealização na pirâmide de Maslow, a gente identificou aqui o direito individual, o direito também constitucional ou, digamos assim, coletivo, né? As cláusulas pétreas, relacionadas aí às necessidades individuais, direitos de ir e vir, direito à liberdade, direito de moradia, então direito de locomoção, direito ao culto, então questões para prevenir
as questões de racismo, as questões de diferenças sociais. Então, o que você entenda é que a pirâmide de Maslow busca a autorrealização. Mas no direito, ela busca a tutela generalizada para que cada indivíduo tenha a sua proteção individual respeitada. E o que isso tem a ver com a atração de clientes para a sua advocacia? Basicamente tudo. Você tem que entender que as grandes questões, a base da pirâmide de Maslow é a questão das necessidades humanas ou de sobrevivência. Comida, alimentação, água, sono, enfim. Então ela pega uma abrangência maior do cotidiano, que seria o direito do consumidor, por exemplo. Questões de insumos, má prestação de serviço e a necessidade de uma tutela em relação a essas questões. Por isso que essa questão dos direitos fisiológicos ou no direito do consumidor, direito ambiental, você vê questões dos direitos das massas. Né? É aqui que você encontra uma maior fatia do mercado jurídico. Porque está no cotidiano. Ninguém está imune, por exemplo, ter uma má prestação de serviço na telefonia, má prestação de serviço de gás, de energia, estão relacionados aos direitos do consumidor. Outra questão, ou um direito, o próprio direito civil. Outro direito da pirâmide que a gente se encontra aqui, que a gente fez uma associação, é encontrar o direito de trabalho, a questão da segurança do trabalhador, a segurança das empresas. Você tem que identificar aonde está o seu público aqui, qual é a principal necessidade do seu público-alvo, para que você entenda como que você vai estrategicamente se identificar no seu mercado e qual é a área de atuação do seu escritório de advocacia. Ou seja, o que a gente tentou trazer aqui nessas poucas palavras é que a pirâmide de Maslow busca essencialmente hierarquizar as necessidades humanas. E o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, busca identificar as necessidades dos seus clientes consumidores para poder realizar uma venda de um produto ou de um serviço. Ou seja, o preço pode até ser importante, mas se você conseguir identificar qual é a necessidade básica, qual a necessidade primordial do seu cliente, você automaticamente vai conseguir fechar mais contratos e também atrair novos clientes. Por quê? As notícias voam e mais cedo ou mais tarde, esse cliente que foi bem atendido pelo seu escritório, por sua pessoa, vai começar a divulgar o seu nome e você vai começar a registrar marca no seu espaço, no seu local, na sua região. Mas a gente não pode depender apenas das indicações, que elas podem ser também muito perigosas. Existem indicações positivas e existem indicações negativas. O que eu quero que você entenda aqui é que a gente procurou separar as pirâmides de direito e as questões de necessidades humanas. A pirâmide de Maslow, ele identificou as necessidades humanas. E as necessidades correlacionadas ao direito estão aqui abrangidas nesse nosso quadro sigelo. Então, se você atua, por exemplo, nas questões de direito do consumidor, você tem uma maior fatia do mercado jurídico. Mas se você atuar também nas questões familiares, você vai perceber que apesar da fatia ser um pouco mais estreita, ela é também um pouco mais específica. Quanto mais você subir essa pirâmide no direito, mais questões relacionadas à autorrealização dos indivíduos você vai encontrar. Então, não significa que você, atuando no topo dessa pirâmide, você não vai ter clientes suficientes, seja por quantidade ou seja por questões financeiras, tanto quanto as pessoas que atenderem no direito das massas. Mas não significa que o seu cliente não seja protegido pelas questões do direito administrativo, por exemplo, no caso de um PAD. Né? Então, se você perceber que quanto mais a base dessa pirâmide, mais questões relevantes para a tutela daquela área específica que o seu escritório esteja atuando. Então, se o seu foco do seu escritório for as questões das massas, questões do direito cotidiano, como direito do consumidor, direito civil, ele pode ser
um custo mais baixo, mas que consegue atender uma demanda muito maior. Ou, por exemplo, ele pode atender a questão da segurança, o direito previdenciário, o direito trabalhista, que são áreas em grandes ascensões no momento no Brasil. Mas isso não seja menos importante da questão administrativa, por exemplo, para a defesa de um servidor público numa área de PAD, processo administrativo. Então isso vai determinar qual é a área de atuação do seu escritório e automaticamente você conseguir atender as necessidades dos seus clientes baseado nessa pirâmide de Maslow. Se você conseguir entender isso aqui, você automaticamente consegue identificar quais são as necessidades de atendimento do seu escritório e dos seus clientes. E o que isso tem a ver com a atração maior de clientes? Se o seu objetivo é atrair mais clientes, você tem que se direcionar ou procurar direcionar a atenção do seu escritório por uma base maior dessa pirâmide. Se o seu interesse é ter clientes não pela quantidade, mas pela qualidade, você tem que identificar qual é o ramo mais específico de atuação do seu escritório. E a gente vai falar no próximo vídeo a questões de nichos de mercado, público-alvo ou a identificação específica de onde você vai mirar, por exemplo, a sua publicidade, com quem você vai conseguir atrair esse tipo de público. Porque de nada adianta eu falar, por exemplo, sobre atração de cliente de um cliente trabalhista que não está diretamente relacionado com o direito de família, por exemplo. São questões diferentes. Mas o que tem a ver isso com a pirâmide de Maslow? Bom, no meu ver, tem tudo a ver. A partir do momento que você preencher a necessidade do seu cliente, você vai conseguir automaticamente identificar o nicho de mercado na sua advocacia e automaticamente perceber qual é a capacidade desse mar de oportunidades. Se o seu nicho for muito específico, se a sua atuação for muito específica, ela está relacionada a essas bases dessa pirâmide, você vai perceber que o seu público talvez não seja tão abrangente, mas não significa que ele seja tão importante quanto as demais e talvez que ele não seja tão vantajoso. Quer ver um exemplo? Os escritórios que atendem direito tributário, elas estão na quarta questão, no quarto pilar aqui, no degrau dessa pirâmide, direito tributário. E estão relacionados com a estima. Né? A realização, digamos assim, a aprovação dos demais. Por exemplo, direito tributário impõe o imposto. Né? Existe lá um fato gerador, colocando para a empresa do seu cliente, um exemplo. E aí você vai tutelar e encontrar formas para que aquele talvez tributo esteja sendo cobrado indevidamente. Ou que o seu cliente já tenha pago aquele tributo e está solicitando um ressarcimento, enfim, um abatimento, ou uma transformação de crédito posterior para o abatimento futuro, enfim. O que você tem que entender é que talvez o seu público aqui ele seja menor que o das massas, mas às vezes o valor custo elevado é maior do que o custo de cobrança da base dessa pirâmide. Em outras palavras, você tem que entender as necessidades humanas primeiro, para depois você direcionar o foco do seu escritório de advocacia e automaticamente entender o mercado jurídico para poder atrair esse tipo de cliente para o seu escritório. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre nichos, personas, público-alvo, como você vai se identificar ali, se posicionar estrategicamente. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até a próxima. Muito obrigado.